Se você precisa de orações, deixe o seu nome nos comentários que eu estarei anotando. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Vamos orar para darmos início a essa live, porque hoje o tempo está meio apertado, amém? Vamos lá. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live, Pai. Senhor, eu apresento, Pai, a Ti a vida de todas as pessoas, Pai, que acompanharão esta live, que estão acompanhando desde já, Pai, que entrarão, que acompanharão ou que assistirão, Senhor, futuramente, Pai, porque para Ti não existe, Senhor, tempo e espaço para a sua atuação. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida aqui, Senhor, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, bradar nos corações, Pai, falar aquilo que só o Senhor pode falar no secreto com cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esta live a Ti. Senhor, eu consagro esta live ao Espírito Santo de Deus. Entrego o controle desta live ao Espírito Santo. Eu entrego o controle dos meus lábios, da minha voz, do meu intelecto, em nome de Jesus, ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, essa live é sua. Faça como lhe apraz. Tu tens total controle. Fala comigo, fala com os meus irmãos, que os corações estejam abertos a ouvir a Tua palavra, que os corações estejam abertos, Pai amado, Pai querido, a Te ouvir, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque esta live é sua. Essa live seja feito aqui em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Bem-vinda, irmã Fabiana, que privilégio poder contar com a sua presença. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu iniciei na semana passada uma sequência de lives sobre oração, mas a oração é como o tabernáculo do nosso Deus. Eu estou fazendo uma analogia entre o tabernáculo de Deus e as nossas orações. Como adentrar nos seus momentos de oração com simplicidade, com o coração rendido ao Pai, com o coração ali contrito, abrindo mão de todo o controle, em nome de Jesus. E no primeiro dia eu falei sobre o tabernáculo. Eu descrevi como o tabernáculo era construído, que ele era móvel, ele era construído como se fosse uma tenda. O muro do tabernáculo era feito de tecidos, como se fosse uma cortinas enfileiradas que cercavam o tabernáculo do Senhor. E o primeiro espaço que se havia era o átrio. Então o átrio era onde toda a população podia entrar ali para levar o seu sacrifício e oferecer os holocaustos, sacrifício de perdão, sacrifício por culpa, vários tipos de holocaustos, de acordo com aquilo que o Senhor pediu. E o átrio nas nossas orações é o lugar de chegada, é o lugar de confissão, é o lugar quando você chega ali no seu secreto, na presença do Pai, e você revela o seu coração para Deus, você revela o que você está sentindo. Mônica Martins, é isso? Aleluia. Aleluia. Então, o tabernáculo propriamente dito era composto pelo átrio, pelo lugar santo e pelo Santo dos Santos ou pelo Santíssimo Lugar. Bem-vinda, minha amiga Ká.
Que privilégio poder contar com a sua presença. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom. Então, e o átrio é o momento que você adentra nas orações. O tabernáculo de oração, ele não precisa ser uma rota rígida. Você seguir um passo a passo ali, rígido, pré-estabelecido. Não. Isso aqui que eu estou explicando é um guia para que você possa fazer as suas orações dessa forma. Então, o átrio era um lugar externo, onde o povo podia se achegar. Então, quando você chega no átrio, você ia colocar a mão ali sobre o animal, confessar os seus pecados, e aquele animal levava os seus pecados e ele era sacrificado para que houvesse perdão dos seus pecados. Era ovelha, era carneiro, era gado, era rolinha, pombinha, de acordo com as suas posses. Então o átrio é o lugar onde você chega, é o lugar onde você confessa os seus pecados, é o lugar onde você fala para Deus as suas culpas, todo sentimento que você traz dentro de si. Então é um lugar de confissão, você entrega culpa, você entrega ansiedade, você entrega suas preocupações, os seus pensamentos. E ao entrar na oração, primeiro você se limpa daquilo que está dentro de você. Às vezes é uma falta de perdão, que você não consegue dar o perdão. Peça a Deus, Senhor, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo perdoar ciclano, mas eu quero, Pai. Então eu te entrego isso hoje, Senhor. Ah, Pai, eu estou me sentindo magoada, Senhor, porque pessoa tal falou isso e me magoou. Ah, Senhor, hoje eu tive um dia atribulado, eu estou sentindo opressão. Este é o momento, o átrio é o momento de você descarregar ali para Deus tudo o que você está sentindo. Mas é o momento de você tirar toda a máscara. É o seu momento no secreto. Entre no seu quarto, feche a porta, que seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. Então, ali no secreto, bem-vinda, Cris, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, aleluia. Então, no seu secreto, ninguém está te vendo, é somente você e Deus. Você pode confessar aquilo que você não confessa a ninguém. Você pode muitas vezes falar aquilo que você não fala nem em voz alta, porque até ouvir aquilo em voz alta te traz temor. O seu coração se aperta, se fecha. Aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, Paulo Germano, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida. Ah, que Deus esteja contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, derramar as ricas bênçãos dele sobre você, em nome de Jesus. Então, o átrio é o lugar onde você pode se abrir, se limpar, falar tudo aquilo que se aflige. E depois você entra no lugar santo. No lugar santo era o lugar que Deus preparou, onde era colocado o altar de incenso, onde era colocado o altar que ia incenso, e a menorá de Deus, o candelabro de oração, era ali onde ia também o candelabro, os pães da presença e o incenso. E o candelabro, eu disse que o candelabro representa a luz do Espírito Santo. Depois que você chegou neste momento de confessar os seus pecados, você fala: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, traz clareza
nas minhas emoções. Mostra áreas do meu caráter, da minha vida que precisam ser tratadas. Me consola, Espírito Santo, porque eu estou com a minha alma doendo, com o meu coração contrito e aquebrantado, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai iluminar os teus pensamentos. Peça ao Espírito Santo de Deus para mostrar aquilo que está escondido em você. Peça ao Espírito Santo de Deus para te guiar nas suas decisões. Alguma decisão difícil que você precisa tomar, entregue nas mãos do Espírito Santo. Então, a menorá, um candelabro com 7 braços, ele representa o Espírito Santo de Deus. Ele representa a luz divina, ele representa a luz do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem apagá-las. Então você vai pedir direção ao Espírito Santo. Bem-vinda, Luzia. Você vai pedir para o Espírito Santo te guiar. E isso não é mágico, isso é um propósito. E eu também falei sobre os pães da presença. Os pães que representam a palavra de Deus. Você coloca ali no meio da sua oração, se você quiser ler um salmo, pode ser um salmo de força, o Salmo 91, o Salmo 23, onde você declara que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Você pode colocar um salmo, você pode colocar alguns versículos durante a sua oração, porque nós somos purificados, pois a palavra, ela nos limpa, ela nos restaura, ela nos purifica. Não é ler simplesmente por ler, é ler com entendimento, é fazendo uma pergunta: Senhor, o que este versículo quer falar comigo? O que isso me traz hoje? Como eu posso usar na minha vida hoje, em nome de Jesus? E hoje eu estarei trazendo para vocês, continuando no lugar santo, sobre o incenso. Sobre o incenso. E ficavam ali no altar, como eu já disse, a menorá de Deus, os pães da presença, que eram divididos em 2 pilhas, e em cada pilha era colocado 6 pães, representando ali as 12 tribos de Israel, e tinha um incensário. O que você entende como o incensário? Me fala nos comentários como que você entende o incensário de Deus. Deixe um comentário para que eu possa saber como você entende o incensário. Então, o incensário era um incensário que queimava um incenso específico, especial, que o próprio Deus deu a receita para que Moisés fizesse para ser queimado. Não era qualquer tipo de incenso, tinha que ser um incenso específico, porque o incenso ia subir às narinas de Deus com aroma suave e agradável. Então, o incensário, ele representa a nossa adoração. O incenso, ele representa as nossas orações. O incenso, ele representa a nossa intercessão pelos nossos irmãos. Aleluia! Aleluia! Então, profeticamente, o candelabro, a menorá, representa a luz do Espírito. Os pães representam a palavra de Deus que purifica. E o incenso representa as orações dos justos, porque as nossas orações, elas sobem como um incenso suave às narinas de Deus. A palavra nos diz no Salmo 141, no versículo 1, a palavra de Deus declara: ó Senhor, eu clamo a ti, vem depressa.
Ouve quando peço a sua ajuda. Aceita minha oração como incenso oferecido a ti
adoração, um louvor, mas um louvor de alma, não um louvor frio, um louvor de exaltação. Declare: ah, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és glorioso. E você também pode pedir: Senhor, eu te entrego neste dia toda ansiedade. Você precisa crescer em gratidão ao Senhor. Você precisa crescer em louvor ao Senhor. Você precisa crescer em intercessão prática pela sua família, pela sua casa. A intercessão não é somente por ministérios, por pessoas. Você, mulher, você, homem de Deus, são os maiores intercessores da sua casa. As suas orações mantêm a sua família de pé. As nossas orações ao Pai, ela nos dá livramento para todos os da nossa casa. Quando nós estamos na presença de Deus, assim como aquele incenso subia de aroma agradável às narinas do Pai, a sua oração também sobe como aroma agradável às narinas do Pai. O Senhor ouve todas as suas orações. O Senhor se agrada quando você o busca. O Senhor se agrada quando você o busca. O Senhor se agrada quando você o adora, quando você o louva. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos nós, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Jesus Cristo. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Aleluia! O Senhor Jesus, ele deu sua vida para comprar a nossa liberdade. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar. Ali no Sermão do Monte, eu também fiz lives sobre o Sermão do Monte, sobre a oração. Aleluia! Bem-vindo, Marcos. Seja bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, esteja contigo. Aleluia. Aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 8, versículos 3 e 4, a palavra de Deus nos declara: então veio outro anjo com incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo
Deus, ela inundará o nosso coração. E essa é a certeza de que Deus ouviu as nossas orações e que Ele fará conforme aquilo que agrada a Ele. Então, você precisa se entregar o seu coração. Você precisa orar de uma forma simples. Orar é falar com Deus, não é apenas pedir, orar é agradecer. Orar é você agradecer pelo que Deus já fez. Orar é você glorificar a Deus, adorar e declarar: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. Ah, Pai. Ah, Pai, Tu és poderoso, Tu és glorioso. Espírito Santo de Deus, toca nos corações, toca no coração do Marco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ah, Pai, eu estou aqui apenas para passar a Tua palavra, Pai. Não sou eu que convence, Pai. É o Teu amado Espírito Santo e conforme a Tua palavra diz, é por força e não por violência, mas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós temos inúmeros versículos que fala sobre as orações. Você pode orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, para que o Senhor esteja entrando no seu lar, abençoando, protegendo a mente da sua família, guardando os seus filhos aonde quer que eles estejam, nesses tempos conturbados que nós vivemos. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta live, Pai, consola aqueles que choram, Pai. Consola, Pai, aqueles que foram tão feridos, Pai, que não creem, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor Jesus, vá de encontro a cada coração aqui. Ah, Pai amado, Pai querido, é o Teu Espírito Santo, Pai. É o Teu Espírito Santo, Pai. É agir do Espírito Santo de Deus e que Ele se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo para guardar a sua família. Shalom, pastora Ceissa, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Ah, Pai, você pode pedir, Senhor, traz justiça, Pai, onde há injustiça. Ah, Senhor, liberta cativeiros, Senhor. Liberta, Senhor, mentes que estão cativas com as mentiras que Satanás, Senhor, colocou, Senhor, em suas mentes, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas orações possam subir, Pai, como incenso de aroma agradável e perfeito a Ti,